Então, o que eu vou retomar aqui, olha só. Quer dizer, a essência aqui do que a gente está vendo, não sei se vai dar para terminar essa parte polinômio de Taylor hoje, mas eu vou fazer o possível para terminar. A essência do que a gente está vendo começa aqui nesse parágrafo. Seja uma função f de I em R, definida no intervalo I, e n vezes derivável no ponto A. N vezes tem que ter n derivadas no ponto A. A função f. Aí você monta o polinômio de Taylor de ordem n dessa função f no ponto A. E ele é o polinômio de grau menor ou igual a n, e você já vai entender por quê, né, cujas derivadas de ordem menor ou igual a n no ponto 0 coincidem com as derivadas de mesma ordem de f no ponto A. Né? Então, quer dizer, da onde que o cara pode ter tirado a ideia? É uma hipótese que eu faço, né? Da onde que tirou a ideia desse polinômio? Eu acredito que a ideia, vou escrever aqui na lousa para vocês, né? Eu estava pensando aqui um pouco nisso ontem, né? Como que a gente poderia passar a ideia para o aluno, da onde que surgiu? Porque do nada o cara escreve um polinômio e coloca os coeficientes iguais à derivada. Então, como que poderia ser isso aí? Então, eu imaginei o seguinte, imagina que você tem essa função f que ele falou, e que você queira encontrar um polinômio, p de x, por qualquer motivo, você está pensando, eu tenho lá uma função, porque se a função for já um polinômio, a função é um polinômio de segundo grau, você não precisa encontrar um polinômio que a represente, porque ela já é um polinômio. Né? Agora, às vezes a função é um seno, um cosseno, uma exponencial, tangente, um ln, alguma coisa nesse sentido. Aí, nesses casos, que são funções, digamos assim, de uma outra natureza, de um outro naipe, né, seno, cosseno trigonométrico, exponencial, logaritmo, essas funções pode ter dado na mente de alguém, provavelmente foi na mente desse Taylor, Brooke Taylor, que era o nome dele, né, B-R-O-O-K, Brooke Taylor, que viveu lá na época do Newton, né, um pouco depois do Newton, mas chegou a conhecer o Newton e tudo mais, lá na Inglaterra, deve ter ido essa ideia na mente dele. Se eu tiver uma função tipo seno, cosseno, e eu quero representá-la como um polinômio. Então, acho que essa foi a ideia da qual ele partiu. Então, ele escreveu algo assim, provavelmente, né? P de x, um polinômio, tem que ser igual a essa função f que eu tenho. Né? Note que Newton, ele foi um cara que criou a derivada, né, junto com Leibniz lá, quer dizer, não junto, simultaneamente, né, com Leibniz lá, mas Leibniz estava na Alemanha, estava longe da Inglaterra. Então, esse Brooke Taylor provavelmente fez esse trabalho influenciado pelo Newton, porque é uma aplicação da derivada. Então, tipo, o Newton provavelmente devia ter sido um professor ou algum orientador dele, e ele levou aquela aplicação para o Newton, como quem diz, olha, descobri uma aplicação interessante da derivada que o senhor criou. A gente consegue escrever uma função representada por um polinômio. Aí, como foi ele que fez isso aí, ficou com o nome de polinômio de Taylor. Mas não deixa de ser uma aplicação da derivada. Tanto que é o que está escrito no capítulo, no título do capítulo 9, aplicações da derivada. Então, provavelmente ele pensou assim, bom, se é um polinômio, então ele vai ter... E eu, de propósito aqui, eu escrevi x e x, né? Aqui no livro ele é mais cuidadoso, ele escreve o polinômio de h, né? Polinômio de h, e a função no ponto A. Mas tudo bem. Mas vamos supor que você está lá junto com o Taylor, tendo a ideia pela primeira vez. Aí você poderia escrever esse polinômio como A0 mais A1x mais A2 x ao quadrado mais reticências até chegar num último termo, a n x elevado a n, igual a... Se você quer que esse polinômio seja igual à função f de x. Aí o que você percebe? Bom, imagina que a função seja derivável, como ele diz aqui, definida no intervalo e n vezes derivável. Então, ele sabe que ele pode ficar calculando as derivadas da função. E ele também sabia que dá para ficar calculando a derivada de polinômio. Né? Até a gente já viu aqui. Então, no capítulo anterior, cap 8. Então, o que ele fez? Já sei. Primeira coisa que ele percebeu. Se eu quero que esse polinômio seja igual a essa função, então... Por exemplo, no ponto 0 tem que ser iguais, né? Então, a primeira coisa que ele deve ter imaginado é o seguinte, bom, se eu substituir 0 do lado esquerdo e 0 do lado direito, tem que dar igual. E no momento que eu faço isso, eu já tiro uma primeira informação aqui. A0 mais A1 vezes 0, mais... Aí aqui vai zerar tudo, né?
aqui vai zerar tudo até chegar em AN vezes 0, né? Isso aqui tem que dar igual a f de 0. Então, a primeira coisa que surge já na frente dele é o seguinte, o A0, o coeficiente A0 tem que ser f de 0. Tem que ser f de 0. Eu imagino que os primeiros passos aqui desse negócio de polinômio de Taylor deve ter sido isso. O A0 é f de 0. Aí o que ele fez? Beleza. É uma primeira informação. Aí ele voltou nessa fórmula original e falou, bom, e se a gente derivar dos dois lados? Se a gente derivar dos dois lados, vai ficar... Aqui, essa primeira linha foi fazendo apenas x igual a 0. Dá isso aqui. Agora, e se eu derivar dos dois lados? ddx dos dois lados. O que vai acontecer? Derivada do lado esquerdo. Derivada de constante é 0, some o A0. Essa aqui vai dar A1 vezes derivada do x é 1, mais A2 vezes derivada do x ao quadrado é 2A2x, mais reticências até chegar em n a n, x elevado a n menos 1. Isso aqui tem que ser igual a quem? Derivada da f. Então, f' de x. Bom, aí ele olhou para isso e pensou o seguinte, bom, se as funções são iguais, as derivadas dela, que são essas funções que apareceram aqui, A1 mais 2A2x, mais reticências até n a n, x elevado a n menos 1, que é igual a f' de x, se as funções eu quero que elas sejam iguais, polinômio, as duas funções iguais, então as derivadas no ponto zero têm que ser iguais também. Então, você substituindo zero aqui, o que vai acontecer? Vai ficar o A1 mais, aí aqui vai ficar 2A2 vezes 0, né? Aí vai zerar todo mundo, n vezes a n, 0 também. Então, zerou todo mundo, sobrou apenas o A1, igual a quem? F' de 0. Então, você acabou de descobrir que A1 igual F' de 0. Então, quer dizer, você está vendo o que está acontecendo, né? Então, se ele derivar de novo, quer dizer, esse processo pode ficar sendo repetido. Se você deriva de novo, quem que vai dar a derivada ali? Aí, pega essa aqui e deriva de novo. Quer dizer, derivando mais uma vez. Derivando de novo, mais uma vez aplicando a derivada dos dois lados. Aí vai sumir o A1, que é constante, fica 0. Fica 2A2x. Aí o próximo termo ali seria quem? Já teria o 3. Aí cairia... Não, 2A2, né? Fica só 2A2 sem o x. Ixi, olha só o que eu fiz, turma. Olha o que eu fiz aqui. Ixi, agora ferrou. Eu devia ter adicionado uma camada aqui, eu esqueci de adicionar, foi mal. Agora acho que daqui para frente acho que dá para apagar, calma aí, deixa eu ver aqui. Agora dá. Só que esse aqui não vai dar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, vou adicionar aqui. Pronto, agora ficou legal. 2A2, que é o A1 deu 0 a derivada, o 2A2x dá 2A2, mais aí o próximo termo, né, que seria o A3x ao cubo, já tinha 3A3x ao quadrado, deriva de novo, fica 3 vezes 2A3x, né, mais reticência, e esse último termo aqui já ficou n menos 1, a n, x elevado a n menos 2. Isso aqui é igual à segunda derivada de x. Derivei dos dois lados, aqui já tinha f', ficou f duas linhas. Aí se eu aplico, aí é aquele princípio, se eu quero que as funções sejam iguais, então as derivadas, primeira derivada, segunda derivada, tem que ser iguais. Então eu posso substituir aqui x igual a 0 nessa equação, aí vai ficar 2A2, zera todo o resto aqui, porque tem x, igual a f duas linhas de x. F duas linhas de 0. Então, isso implica o quê? Isso implica que o coeficiente A2 é igual a F duas linhas de 0 dividido por 2. Então, você vê que ele... E aí ele pode derivar de... Aí eu não vou continuar aqui, né? Mas se você derivar mais uma vez essa expressão aqui, substituir 0, você vai ter o A3, né, fazendo as contas aqui antes que eu não fiz, o A3 é igual de 3 linhas de 0 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Né? 3 vezes 2. Ok? Então, esse deve ter sido o pensamento inicial.
Pensamento inicial é o seguinte, que legal, eu quero escrever uma função como um polinômio, quero escrever isso aqui, esse negócio aqui que eu escrevi logo no começo, né? Tá aqui. Quero isso aqui, então, beleza, eu tenho que descobrir os coeficientes. Aí, aplicando derivada, o que eu chego? Cheguei nos coeficientes. Consigo escrever, substituir agora os coeficientes aqui e tenho uma expressão para f de x. Como é que ficaria ali no caso? Ali no caso, o cara conclui da seguinte forma, conclusão. Conclusão fica, quem que foi o A0? O A0 foi f de 0, tá aqui. Então fica f de 0, f de x, que é a função original que eu tenho, é igual a f de 0 mais, aí, A1x. A1x. Tá ali, ó, A1x. Quem que era o A1 que eu descobri? Cadê ele? Aqui. A1 é f' de 0. Então, fica f' de 0 x, f' de 0 x, mais, aí quem foi o A2 que eu descobri ali, ó? Porque o A2x ao quadrado, na fórmula original. A2x ao quadrado. Então, aqui vai ficar f duas linhas de 0 sobre 2 x ao quadrado, mais aí aqui o que acontece? O A3, f 3 linhas de 0 sobre 3 vezes 2, vou deixar assim, x ao cubo. Aí, é claro, ali, é que eu parei de calcular aqui a derivada na derivada terceira, né? Então, que foi essa aqui que eu acabei de escrever. Mas eu deveria continuar isso foi uma coisa que os caras perceberam. Eu deveria continuar esse procedimento para sempre, porque eu vou poder ir derivando eternamente aqui o polinômio. E se o polinômio realmente é igual à função, né, eu vou... onde que eu vou parar isso aqui? Eu vou parar em n. Tá, mas vamos supor que a função seja só 3 vezes derivável. Então, eu tenho que parar no n igual a 3. Tá, se eu parar no n igual a 3, então nem tem a reticência aqui. Mas será que a função realmente vai ficar igual a isso? Porque aí é o seguinte, eu parei de derivar porque a função f não daria para derivar mais. Mas aí se eu fizer o gráfico desse polinômio, por exemplo, tem um seno aqui no lugar do f de x. Aqui ficou uma função do terceiro grau. Será que vai ficar igual? Não, não vai ficar igual. Eu teria que ir derivando para sempre, né? Infinitas vezes para ficar igual. Que aí vem a ideia da série de Taylor, não mais polinômio de Taylor. Então, como aqui a função é n vezes derivável, ela para no n, então surgiu a ideia de fazer o quê? Eu digo que a f de x é igual a isso aqui, mais um r de x. Mais um resto. Você entendeu? Para poder compensar o que o polinômio do terceiro grau aqui não dá conta. Então eu vou até que poderia ser quinto, sexto, décimo, poderia ser o n que fosse aqui. Você parou no n, ainda não está realmente igual, certo? Não necessariamente está igual. Não necessariamente está igual. Tá? Então, porque uma ideia de um polinômio, você pode ir derivando, 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 eu ia poder fazer cada vez mais derivadas, e por que eu parei apenas no 3 ou no n? Eu parei porque essa função aqui, pelo que ele escreveu, é n vezes derivável. Não daria para derivar mais porque ela é n vezes derivável. Então, eu paro aqui num certo momento, num n, que aqui no meu caso foi 3. Então, o que eu faço para compensar o fato que eu parei no 3? Por uma limitação da função, porque ela não é mais derivável. Eu teria que ter mais coisa aqui para deixar o polinômio realmente igual à função. Então, eu coloco, bom, vai ser isso aqui, tudo que eu já fiz até aqui, mais um certo tanto r de x para dar igual. Tá? Mais um certo tanto r de x. Esse r de x não existiria se eu fosse derivando, fazendo derivadas para sempre. Mas aí eu não teria também um polinômio no sentido clássico do termo. Um polinômio nunca tem infinitos termos, ele para em n. Né? Aí eu teria o quê? Eu teria uma série que é uma soma infinita. A gente estudou isso no Cap 4, semestre passado. Aí, em vez dos caras chamar, se ele vai derivando para sempre, em vez dele chamar de polinômio de Taylor, ele chama de série de Taylor. Tá certo? E aí não tem esse r de x. Bom, espero que essa explicação tenha ajudado vocês em alguma coisa. Agora, o que eu queria falar era o seguinte: se você olhar a fórmula aqui do livro, ele tem a ideia aqui do polinômio, a derivada do polinômio, no zero é igual à derivada da função, exatamente esse raciocínio intuitivo que eu estava fazendo aqui com vocês. Porém, ele não deixou aqui zero, ele deixou A.
Então, aí vamos deixar a notação igual aqui, modernamente, como a gente tem, né? Então, primeira coisa, ele diz o seguinte, olha, o polinômio, a gente não vai exigir, assim, P de x, f de x. A gente vai melhorar essa compreensão primitiva ainda, infantil aqui que eu fiz, né? P de x, f de x. A gente vai refinar agora, deixar um negócio mais chique. Então, o que a gente fala? A gente diz que, e outra, ficou tendo que derivar sempre no zero, né? Ficou preso ali no zero, f de zero, f' de zero. Não. A gente pode imaginar a função derivável num ponto A, um ponto A qualquer, pertencente ao domínio dela, e aí a gente faz a derivada do polinômio em zero, para poder pegar os coeficientes, igual a derivada da função no ponto A. Não, A pode ser zero em particular, mas pode ser também diferente de zero, certo? E outra coisa, a gente escreve P de H, tá certo? P de H, em vez de ficar P de X. P de H, polinômio de H, vai ser um polinômio da mesma forma, e a derivada pega no ponto A. Aí surge essa fórmula aqui, que é exatamente a fórmula que a gente estava montando ali, só que em vez de ser tudo zero aqui dentro, é um Azinho, tá? E em vez de deixar na variável x, né, você teria, como você passou do zero para o Azinho, você teria que trocar x por x menos a. Só que aí ficaria chato, né? P de x menos a, você não quer ter que escrever isso. Então você, no lugar de x menos a, porque o x menos a é o que dá zero quando o x é igual a a. Então eu teria que ficar P de x menos a, né? Para seguir o raciocínio, né? Se eles estão na variável x, aqui está zero, aqui está a, então aqui é x menos a. A hora que eu substituir a, deu zero, aqui a menos a que é zero. Então arranca fora o x menos a e coloca uma letra h. Aí fica perfeito o raciocínio, né? Então, quer dizer, aí fica na notação moderna, a notação que ele escreveu ali no livro. Então, a notação moderna é a seguinte, a gente pode escrever aqui o seguinte, você escreve, deixa eu ver aqui, aqui, quer ver? Aqui o que ele fez foi o seguinte, deixa eu só ver aqui a notação dele, né? Seria o seguinte, a f de x menos a, f de x menos a, não, f de x menos a não, desculpa. É o p de x menos a, deixa eu colocar nessa cor aqui, p de x menos a, ele ficaria igual, né, esse aqui seria o p, né, o p que a gente calculou, polinômio de Taylor, e aqui está o resto. Então, aqui ficou preso no zero, certo? Mas eu quero liberar para ser em qualquer ponto A da função esse polinômio, não necessariamente do zero. Então, p de x menos a ficaria f de a mais f' de a x menos a, olha só, mais f duas linhas de a sobre 2, x menos a ao quadrado, mais f três linhas de a sobre 3 vezes 2, x menos a ao cubo, né? Esse aqui seria o p de x menos a. E vai até n, né? Mas vamos supor que eu parei no 3 aqui, que nem nesse exemplo. Aí o que acontece? Vai ficar feio esse x menos a, vai atrapalhar, então chama de p de h. Faz x menos a igual a h. Aí você surge com essa fórmula aqui, p de h, igual está ali no livro. Polinômio de h igual f de a mais f' de a. Isso aqui é constante, né? F de A é um valor constante, F' de A. X menos A trocou para H, então troca para H aqui também, vezes H, mais. Aí ficou do jeito clássico, moderno que é. F duas linhas de A sobre 2. Aí aqui também H, X menos A vira H, H ao quadrado, mais F três linhas de A sobre 3 vezes 2, H ao cubo. E, bom, aí eu parei na ordem 3, pararia aqui, seriam de ordem 3, né? Ordem 3. Por isso que ele diz que, aqui tem inclusive uma coisa que dá para explicar, por que o grau dele é menor ou igual a n, por que ele coloca isso aqui entre parênteses? A ordem dele é n, eu vou até n, então, aqui no caso foi ordem 3, eu fui até a terceira derivada. Mas por que na verdade o grau desse polinômio pode ser menor do que 3? Porque aqui eu não sei quem é a função f, eu só fiz genérico a função f. Então, veja bem, dependendo de quem for essa função f, e dependendo de quem é o ponto azinho, talvez essa derivada, essa f3' de a aqui tenha dado zero. Eu nem sei. Tá certo?
sei lá, vamos supor que o f é cosseno e o azinho é π sobre 2. Então, você deriva o cosseno 3 vezes. Cosseno vira seno, se você deriva uma vez, vira menos seno, que daí, se você deriva de novo, vira menos cosseno, segunda vez. Você deriva de novo, vira seno. Né? Cosseno, deriva uma vez, vira seno, deriva outra vez, vira menos seno, vira menos cosseno, aí deriva pela terceira vez, vira derivada do cosseno, vira seno. Né? Então, imagina aqui, então, a função f é cosseno e o azinho é π. Aí aqui esse termo seria seno de π sobre 6. Só que seno de π é zero, então ele sumiria. E você teria, apesar de ter escrito um polinômio de ordem 3, ele daria de grau 2. Né? Porque aqui não ia sumir, porque cosseno de π é menos 1, menos 1 dá 1. Então teria esse termo aqui. Mas esse termo aqui desapareceria. Tá? Por isso que ele colocou aquele comentário ali. Um polinômio de Taylor de ordem n pode ser de grau menor do que n. Tá? Bom, isso aqui foi só uma ideia intuitiva inicial aqui da aula, porque eu achei que, depois eu pensando na aula passada, eu achei que eu devia ter falado dessas coisas aqui, não falei, então estou falando agora só por desencargo de consciência. Aí a gente falou dessa função R de H aqui, né? Então ficou claro para todo mundo o que é o polinômio de Taylor da função de ordem n, da função f num ponto A. Ele é essa expressão aqui. Então ele disse, o polinômio de H, P de H, o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A, pertencente a interior, pertencente ao isão, que é o domínio, né? Interior não, domínio, isão. Aí ele define essa outra função aqui, ó. Função R de H, é o resto, é justamente aquilo que eu falei que precisaria ter aqui para ficar igual. Porque é aquilo que eu falei, a função dá para derivar n vezes. Então eu parei aqui o processo porque não dá mais para derivar a função. Então não é certeza que já ficou igual só com esses termos aqui. Então o que a gente escreve? Bom, polinômio de Taylor de ordem n mais um R de x. Aí fica igual. Ou então, como a gente vai ver no capítulo 12, se a função dá para derivar infinitas vezes, aí não tem R de x, você vai derivando infinitas vezes, só que aí você colocaria uma reticências aqui, para indicar que o processo não parou nunca, e aí não é mais um polinômio, é uma série, né? Série de Taylor da função, né? Que é um conceito que existe também, que talvez vocês já tenham até estudado isso aí. E a gente vai rever lá no capítulo 12. Mas, enfim, como eu estava dizendo, imagina que você tem um polinômio de grau n, então você parou a derivada aqui na enésima derivada. Aí tem aparece uma função r. Né? O que é a função r de h? Olha só. R de h é a diferença entre a f e o polinômio. Né? Como se eu passasse esse polinômio todo aqui, p... aqui ficou um polinômio de x mesmo, né, na variável x. Se eu passasse esse p de x para lá, r de x seria f de x menos p de x. Só que aqui está esse esquema de estar travado no zero. Né? Aqui ele já generalizou para um a. E não adianta você colocar r de zero, porque r de zero vai ficar f de a menos p de zero, que vai dar zero aqui. Ó. O f de a e o p de zero são iguais. Então r de zero é zero. Então ele já colocou r de h. Né? R de h, o que seria? A função, o p não vai ser de zero, vai ser p de h, e a função não vai ser exatamente no a. A função vai ser em a mais h. Né? A função f de x. Né? Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que o h, ele entra no lugar do x menos a. Então, se h é igual a x menos a, passa o menos a para o outro lado. Fica a mais h igual a x. Então, é por isso que aqui ficou a mais h, está no lugar de x. Seria f de x menos p de h. Mas x é a mesma coisa que a mais h. Então, f de a mais h menos p de h. A é fixo, h é variável. A variável aqui é h, tanto que é r de h. A função. Né? Então, a função R de H, f de A mais H menos P de H, definida nesse intervalo. Não, isso aqui também não tem mistério. O intervalo, o domínio da função R é esse aqui, porque o A mais H tem que cair dentro do domínio daí. Né? Aqui, o A mais H está dentro do domínio da F, que é o I. O A mais H está dentro da F. Então, a gente comentou na última aula que essa função definida dessa forma, eu até fiz umas contas para vocês, o R de zero dá zero, como eu acabei de falar, mas as derivadas todas do R de H, nota que ela dá para derivar n vezes, porque ela é f menos um polinômio. O polinômio dá para derivar n vezes, a f, daqui, ó,
A f é n vezes derivável, né? Aqui, ó, f n vezes derivável. Então, se dá para derivar f n vezes, dá para derivar p, a r, que é f menos p, dá para derivar n vezes também. E aqui, no caso, ele alerta a gente que essas derivadas todas no zero vai dar zero. Tá? É um comentário que ele está fazendo. Então, vamos passar a limpo isso aqui na lousa, né? Você tem o polinômio de Taylor, né? P de H é o polinômio de Taylor, de f, né? De ordem n, de f em A, no ponto A. E aí você define uma R de H, que é igual F de A mais H, menos o P de H. É a diferença, aquilo que eu falei, né? Para ter uma certeza ali da igualdade, teria que ir derivando para sempre. A função não dá para derivar para sempre, dá para derivar 3 vezes, você trava o processo, fala, bom, então não vai ficar igual, vai ficar aproximadamente aqui. Para ficar igual, eu somo o restante aqui, o restante é R de x. Então, essa ideia, o restante é a diferença da função menos o polinômio de Taylor, que está travado na ordem n, ainda não é a série de Taylor. Aí, comentário que ele faz. O primeiro é bem imediato, né? R de 0. Na verdade, o primeiro comentário que ele faz é que essa R é definida de um J em R, né? De J em R, vamos dizer assim. Onde esse J, ele tem que ser o conjunto dos Hzinhos, o domínio dela é H, tais que A mais H pertence a I. São os Hzinhos, tais que A mais H está no domínio, porque o A mais H vai entrar aqui na F. Pertence a I. Tudo bem até aqui. Aí, primeira observação, R de 0, se eu substituir H por 0, vai ficar F de A mais 0, que é F de A, menos P de 0. Aí você lembra disso aqui, ó, que ele falou na matéria. Como que são os P's? A derivada iésima do P é igual à derivada iésima da F. Só que a derivada iésima do P no 0, derivada iésima da F no A. E o que acontece se eu trocar I por 0? Ó, I começa em 0. O que acontece se eu trocar I por 0? É o próprio P, derivada zerésima. Derivada de ordem 0 é a própria P. Então fica P de 0 igual a F de A. Se P de 0 é igual a F de A, esse R de 0 você já viu que dá 0. E aí, se você for calculando as derivadas, eu fiz na aula passada, a primeira, né? Ele já adianta aqui, ó, as derivadas todas vão dar 0 no ponto 0, tá? Então, você tem aquela, na verdade, R de 0 igual a R em linha de 0, que é igual a reticências, que é até a derivada N de 0 igual a 0. Tá lá. Bom, então, veja, tá aqui, né? Tá aqui a situação. Aí vem o lema. Esse lema eu não vou fazer demonstração aqui na aula, porque é muito longa. Aí eu deixei para vocês lerem, tá? Mas a gente tem que pegar a ideia dele. A ideia básica do lema é a seguinte. Se eu tenho uma R, aqui, ó, R de J em R, e eu quero que isso aqui aconteça, olha lá, as derivadas todas são iguais a 0, isso é equivalente a dizer necessário e suficiente que o limite para H, e eu estou comentando esse lema, não vou demonstrar, mas estou comentando ele, porque ele vai ser usado em algumas coisas agora a seguir, né? Então, o que acontece? Lema, vamos colocar aqui, lema. O lema, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, se eu tiver uma R, né, imagina que eu tenho lá, R de J em R, R dois pontos de J em R, N vezes diferenciável, N vezes derivável, né? Derivável. O que acontece aqui, ó? No ponto 0, em H igual a 0, pertencente a J. O 0 sempre pertence a J? Sim, pelo seguinte, porque se você pegar H igual a 0, o que é A mais H? É A. E A com certeza pertence a I, porque F é derivável em A. Então, como A está no I, o 0 está no J, sempre. Né? Então, R, ela é uma função de J em R derivável N vezes no H igual a 0 pertencente a J. Então, ele diz o seguinte, para que as derivadas sejam todas 0 no 0, se e somente se esse limite aqui acontece. Então, dá para escrever isso aqui numa linha. Para que R, derivada iésima do R no ponto 0, seja igual a 0, para I igual a 0, 1, 2 reticências, até N, né? Até N, isso é se e somente se necessário e suficiente, aí vem o limitinho aqui,
limite para H tendendo a zero, olha bem isso aqui, interpreta esse limite. Limite para H tendendo a zero, R de H sobre H elevado a N. N é fixo, não é o a gente está tão acostumado a ver limite para N tendendo a infinito, né? Aqui é um limite para H tendendo a zero, tá? Então, o N está fixo aqui. O N é esse último número aqui que, do N vezes derivado. Seria 3 ali no nosso exemplo, tá? Aí aqui é N. N. Limite para H tendendo a infinito. R de H dividido por H elevado a N é zero. Então, olha só. Se você falasse que, só para interpretar esse limite aqui, se você falasse que o limite para H tendendo a zero de R de H, sem nada embaixo, é zero, já seria alguma coisa. Puxa, quando H tende a zero, o R de H vai para zero, beleza. Mas você falar que o limite para H tendendo a zero de RH dividido, veja a importância disso aqui. Vamos supor que esse N é 3, como no nosso exemplo ali. Então seria R de H dividido por H ao cubo, vai para zero. Com H tendendo a zero. Imagina, por exemplo, o H é igual a 0,1. Isso implica que o H ao cubo é 0,001. Então, quer dizer, uma coisa é o R de H ir sozinho para zero. O limite para H tendendo a zero de R de H é zero. Aqui ele está afirmando que o R de H, mesmo dividido por 0,001, que é a mesma coisa que fazer 1000 vezes o R de H, porque dividir por 0,001 é uma coisa que multiplicar por 1000. Então, mesmo ele multiplicado por 1000, vai para zero, você entendeu? Então, quer dizer, vai mesmo para zero esse R de H. É muito forte essa queda dele para zero, porque, por exemplo, aí eu diminuo, H está tendendo a zero, 0,1. Aí eu diminuo mais ainda, eu pego um H agora de 0,01, conforme ele está tendendo para zero. H 0,01. Quanto é que vai ser esse H ao cubo aqui? Vai ser 0,0000001. Então é que nem multiplicar isso aqui por 1 milhão. E ainda assim, 1 milhão R de H vai tender a zero. Então, quer dizer, esse negócio do limite de H tendendo a zero, R de H dividido por H elevado a N é zero, significa assim, esse R de H vai mesmo para zero. E essa ida dela para zero, conforme H tende a zero, está relacionada com as suas derivadas todas serem zero. Tá certo? Bom, é importante a gente saber o comportamento dessa R de H, porque ela é o que resta para o polinômio de Taylor ficar igual à função, né? Bom, então beleza, é só pegar a ideia aqui do teorema. A demonstração vocês podem ler como tarefa de casa, tá? Então, seguindo adiante aqui, vamos virar a página, né? Tem todo o final aqui da demonstração. Aí ele introduz essa fórmula de Taylor infinitesimal. Então, olha só. Olha só, fórmula de Taylor infinitesimal. O que é isso aqui? Fórmula de Taylor infinitesimal, você vê que a demonstração é só usando o lema, né? Você vai ver pelo próprio enunciado, que é por isso que eu escrevi essa ideia do lema aqui, que só como uma consequência direta desse lema sai esse teorema 1, fórmula de Taylor infinitesimal. Deixa eu escrever aqui para vocês. Só que deixa eu ir aqui para o outro lado da lousa. Aqui, ó. Teorema 1, fórmula de Taylor, teorema 1. Teorema 1, fórmula de Taylor infinitesimal. Ela diz o seguinte, ó, veja bem. Tem uma função f de Rn vezes derivável no ponto A pertencente a I. Então essa, a gente parte disso aí, né? Você tem uma função f, dois pontos de I em R, N vezes derivável em um Azinho pertencente a Izão. Tá lá. O que vai acontecer com a função R? Em primeiro lugar, quem é a função R? A função R, ele diz que é definida por essa igualdade. Que não precisa se assustar, porque é a mesma coisa que ele tinha escrito antes, né? Se você perceber que todos esses termos aqui, a partir do F de A até aqui, é P de H, isso aqui é P de H, e você passar o P de H para o lado esquerdo, fica F de A mais H menos P de H. É exatamente o que estava escrito na página anterior. Tá? Então ele não mudou a ideia dele do R de H. Continua sendo F de A mais H menos P de H. Ele só passou o P de H para o lado de lá e substituiu essa fórmula aqui.
tá? Não tem mistério. Então, beleza. Se eu tiver uma função R, 2 pontos, de J em R, de J em R, definida nesse intervalo pela igualdade. J igual, são os Hzinhos, tais que A mais H pertence a I. Tá certo? Pertence a I. Definida por, aí vem a igualdade, F de A mais H, F de A mais H, igual, aí vem polinômio de Taylor de ordem N, F de A mais F' de A vezes H mais F duas linhas de A dividido por 2, seria 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, H ao quadrado, mais, até chegar no termo de ordem N, que é derivada enésima no ponto A, dividido por N fatorial, H elevado a N, mais um R de H, pronto, aqui você definiu R de H. É o que falta para esse polinômio aqui ficar igual a F, no ponto A mais H. Correto? Então, olha só, porque como eu tinha mostrado para vocês naquelas continhas no começo da aula, aliás, na continha do começo da aula não, na definição que a gente viu no livro, se H for igual a 0, ele coincide com F de A. A gente viu isso agora há pouco. Então, se para um H qualquer aqui diferente de 0, para um H dentro desse intervalo, que não, vai ser 0, mas vai ser também outros valores de H, são possíveis, aí não é mais só F de A, é F de A mais H. Né? Então, olha só, sai um pouquinho do A. O A é fixo, o H é variável. Né? Então, o que acontece? Essa função, definida dessa forma aqui, cumpre, quer dizer, essa R de H definida dessa forma, ela vai satisfazer esse limite aqui. Definida, vamos usar a palavra dele, cumpre ou satisfaz, ou tem a seguinte propriedade, limite H tendendo a 0, R de H dividido por H elevado a N é igual a 0. Reciprocamente, olha só isso aqui, reciprocamente, essa parte é interessante, olha só. E outra coisa, pelo lema, só de você ter, o lema já mostrou que isso aqui é equivalente ao R de 0 ser 0 e todas as derivadas no 0 ser 0. Então, aquelas derivadas tudo igual a 0 já está acontecendo por causa disso aqui. Agora, reciprocamente, quer dizer, a volta. Se P de H é um polinômio de grau menor ou igual a N, tal que R de H é F de A mais H menos P de H, cumprindo isso aqui, então o P de H é o Taylor. Quer dizer, se esse polinômio aqui é o de Taylor, o R de H cumpre isso. Por outro lado, se o P de H é a princípio um polinômio qualquer, porém o R de H cumpre isso, que era a tese da primeira parte vira a hipótese agora, aí você conclui que o P de H é o polinômio de Taylor, a fórmula dele é esse. Quer dizer, então, é um C e somente C. Se você tiver um resto aqui, que o limite para H tendendo a 0, R de H sobre H de N é 0, se você tiver o polinômio de Taylor aqui, o resto, o limite para H tendendo a 0 é 0, aqui dessa expressão. Por outro lado, se eu montar R de H igual a F de A mais H menos P de H, mas um P de H qualquer a princípio, não sei se é Taylor, mas eu imponho que o R de H tem que cumprir isso aqui. Não, tem que ser um polinômio cujo resto, dividido por H elevado a N, quando H tende a 0 é 0. Não tem outra saída, o polinômio então vai ser o polinômio de Taylor. Não tem outro polinômio que satisfaz isso aqui. É só o de Taylor. Olha que interessante, ele é especial o polinômio de Taylor. Ele é o único que permite um resto que, quando eu passo o limite para H tendendo a 0, um resto é R de H, quando eu passo o limite para H tendendo a 0, R de H dividido por H elevado a N é 0. Tá? Então, é interessante. Reciprocamente, vamos escrever aqui resumidamente, né? Reciprocamente, se você escrever R de H, se R de H é igual F de A mais H, menos P de H, e você impõe que o limite
para H tendendo a zero, do R de H dividido por H elevado a N, dá zero, então, estou escrevendo resumidamente ali, né? Então, com certeza esse P de H é o polinômio de Taylor. P de H é o polinômio de Taylor. Ou seja, né, você vai poder escrever essa formulinha que ele escreveu ali. Ó. Não é até infinito, é até N o somatório. Hein? P de H igual somatório. P de H igual somatório de igual a 1 até N, igual a 0, né? Igual a 0 até N. Fi, derivada iésima de F no ponto A, dividido por I fatorial, vezes H elevado a I. Você repara que se você fizer aqui o N tender a infinito, virou a série de Taylor. Né? Polinômio de Taylor intimamente ligado com a série de Taylor. Tá joia? Bom, demonstração. Vamos dar uma olhada ali na demonstração. Aqui. A função R definida pela fórmula de Taylor, essa demonstração aqui é relativamente simples. A função R definida pela fórmula de Taylor é N vezes derivável no ponto zero. Isso aí tranquilo, porque olha bem como é que é a R, né? Ela é uma função N vezes derivável, menos esse polinômio aqui, que é N vezes derivável também. Então ela é N vezes derivável no zero, até aí tudo bem. É aqui. E tem derivadas nulas nesse ponto até a ordem N. Ok? Por quê? Porque aí é substituição direta, né? Você deriva aqui, deriva isso aqui, substitui H por zero, vai dar zero. Se eu trocar H por zero direto, já vai dar F de A igual a F de A mais R de zero. Corto F de A com F de A, R de zero igual a zero. Se eu derivo uma vez dos dois lados, substituo H igual a zero, eu obtenho F' de A igual a F' de A mais um monte de zero aqui que vai zerar a hora que eu trocar H por zero. Então, R' de zero igual a zero. Por essa fórmula aqui, você tira isso que ele está falando, que todas as derivadas vão ser nulas em zero. Pelo lema, o que a gente viu no lema? Que eu até tinha escrito aqui para vocês. Quando todas as derivadas são iguais a zero, então vale o limite. Então, quer dizer, consequência direta do lema. Né? Reciprocamente, se você tem a RH dividida por essa fórmula, e você impôs que o limite vai dar zero, quando ele não colocou aqui, mas é quando H tende a zero, não é quando N tende a infinito, não, é quando H tende a zero. Né? Então, novamente, pelo lema, as derivadas de R, que o lema era um C e somente C, né? As derivadas de R no ponto zero são nulas até a ordem N, e com as derivadas sendo nula, você consegue provar essa relação aqui. Né? Através dessa formulinha aqui, você chega nessa relação. Ou seja, P de H, mas essa aqui é justamente a definição de polinômio de Taylor. Então, P de H é o polinômio de Taylor da função f. Tudo bem. Então, antes de entrar nesse exemplo aqui, eu acho que uma coisa interessante, porque ele vai falar do exemplo, vai falar da regra de L'Hopital, e fechou a sessão citando essa fórmula de Taylor aqui com o resto de Lagrange. Tá? Mas antes de falar do exemplo e da regra de L'Hopital, seria interessante, uma coisa que ele não fez aqui nesse capítulo até agora e nem vai fazer, seria interessante a gente mostrar um pouco para o aluno, graficamente, o que acontece com esse polinômio de Taylor. Né? Deixa eu gravar num vídeo separado isso aqui. Essa foi uma outra coisa que eu pensei ontem também, para fazer na aula.